2 bebês de 4 meses choravam há 2 meses sem parar. 15 babás já tinham desistido. Até que uma faxineira desesperada aceitou tentar o impossível. O que ela fez naquela primeira noite mudou 4 vidas para sempre. Juliana subiu os degraus de mármore da mansão com o coração batendo forte. A bolsa velha dela balançava no ombro enquanto olhava para aquela casa gigantesca. Nunca tinha pisado num lugar assim na vida. Só conseguiu essa entrevista porque a vizinha conhecia alguém que trabalhava ali perto. Meu Deus, será que vou conseguir esse emprego? Ela pensou, ajeitando o uniforme emprestado que ficava um pouco largo nela. Antes mesmo de tocar a campainha, um som gelou o sangue dela. Era um choro. Não, eram 2 choros. 2 bebês chorando ao mesmo tempo, desesperados, como se estivessem sentindo a maior dor do mundo. O som vinha do 2º andar e era de cortar o coração. Juliana tocou a campainha e esperou. O choro continuava, cada vez mais forte. Depois de uns 5 minutos, a porta se abriu e ela quase caiu para trás de susto. Na frente dela estava um homem alto, cabelos castanhos bagunçados, olheiras profundas como se não dormisse há semanas. Ele segurava um bebê no colo que chorava tanto que estava vermelho de tanto esforço. O homem balançava a criança tentando acalmar, mas parecia que nada funcionava. "Você é a Juliana?" ele perguntou, a voz rouca de cansaço. "Sim, senhor. Vim para a entrevista de empregada doméstica." "Entra, por favor. Desculpa a situação aqui." Ele fez um gesto para ela entrar, ainda tentando acalmar o bebê. "Eu sou o Rafael." Juliana entrou na casa e ficou impressionada. Era tudo muito grande e bonito, mas havia algo estranho no ar. Uma sensação pesada, como se a casa inteira estivesse triste. E aquele choro que não parava nunca estava deixando ela angustiada também. "Senhor Rafael, posso perguntar o que está acontecendo com o bebê?" Rafael olhou para ela com um desespero que dava dó. "São 2 bebês, gêmeos, Vicente e Valentino. Eles têm 4 meses e estão chorando assim há 2 meses. 2 meses? Juliana arregalou os olhos. Sem parar? Sem parar. Dormem no máximo 2 horas por dia. Eu já levei eles em 5 pediatras diferentes. Fizeram todos os exames possíveis. Não tem nada físico. Os médicos disseram que é emocional, mas ninguém sabe o que fazer." Rafael se sentou no sofá da sala, completamente exausto. O bebê no colo dele continuava chorando, e lá de cima vinha o choro igual do irmão. "Onde está a mãe deles?" Juliana perguntou, se sentando na beirada de outra poltrona. Rafael fechou os olhos por um momento. Foi embora há 2 meses. Disse que não conseguia mais, que não tinha nascido para ser mãe. Pegou as coisas dela e sumiu. Nem deixou um telefone. Juliana sentiu o coração apertar. Como uma mãe consegue abandonar 2 bebês de 4 meses? E desde que ela foi embora, eles ficaram assim? Exatamente assim. No começo eu pensei que ia passar, que era normal. Mas já são 2 meses, Juliana. 2 meses ouvindo esse choro dia e noite. Eu não durmo, não como direito, não consigo trabalhar. O choro do bebê que estava no colo do Rafael ficou mais fraco, como se ele estivesse ficando sem forças. Mas continuava. "Senhor Rafael, quantas pessoas já tentaram cuidar deles?" 15 babás. 15! A que ficou mais tempo aguentou apenas 1 semana. A maioria desiste no primeiro dia. Rafael se levantou e começou a andar pela sala, balançando o bebê. Eles não aceitam mamadeira direito. Não dormem. Não param de chorar. É como se estivessem com o coração partido. Juliana olhou para aquele homem desesperado e para o bebê sofrendo no colo dele. Lembrou do próprio filho de 4 anos que deixou com a vizinha para vir nessa entrevista. Lembrou de todas as noites que ele chorou quando era pequeno e como ela conseguia acalmar ele com carinho. "Posso pegar ele um pouco?" Juliana perguntou. Rafael hesitou. "Juliana, você não entende. Eles não param de chorar com ninguém. 15 babás profissionais já tentaram." "Eu sei, senhor. Mas sou mãe também. Talvez..." Rafael entregou o bebê para ela, mais por desespero do que por esperança. Juliana pegou Vicente, ou seria Valentino, no colo e imediatamente sentiu como ele estava tenso, rígido de tanto chorar. "Oi, meu amor," ela sussurrou no ouvido do bebê. "Que foi? Por que esse coração está sofrendo tanto?" O bebê continuou chorando, mas Juliana percebeu uma pequena mudança.
Ele estava se encostando mais no peito dela, como se estivesse procurando alguma coisa. Onde está o outro? Ela perguntou. No berço, lá em cima. Eu estava tentando acalmar um de cada vez, mas é impossível. Vamos buscar ele. Eles são gêmeos, precisam ficar juntos. Rafael subiu as escadas com Juliana atrás. O choro que vinha do quarto era de partir o coração. Quando entraram no quarto, Juliana viu o outro bebê no berço, chorando sozinho. Os bracinhos esticados como se estivesse pedindo colo. Meu Deus, Juliana murmurou, sentindo os olhos marejarem. Coitadinhos. Ela se aproximou do berço, ainda com um bebê no colo, e olhou para o outro. Oi, meu anjo, a tia está aqui. Rafael pegou o segundo bebê. Este é o Valentino, e esse que você está com é o Vicente. Vicente e Valentino, Juliana repetiu carinhosamente. Nomes lindos. Ela se sentou numa poltrona que tinha no quarto e fez um gesto para Rafael sentar do lado dela. Vamos ficar assim, os 4 juntinhos. Durante uns 20 minutos eles ficaram ali. Os bebês continuaram chorando, mas Juliana notou que era um choro diferente. Menos desesperado, mais cansado. Senhor Rafael, eles estão sentindo falta da mãe. Bebês de 4 meses sentem muito quando perdem o vínculo principal. Os médicos falaram isso também. Mas o que fazer? A mãe deles foi embora. Juliana olhou para Rafael e depois para os 2 bebês. Eles precisam de alguém que fique, que não desista deles. Alguém que entenda que não é birra, é dor mesmo. Você toparia tentar? Rafael perguntou, uma centelha de esperança na voz. Juliana pensou no próprio filho, nas contas para pagar, na vida difícil que levava como mãe solteira. Pensou em como precisava daquele emprego. Mas olhando para aqueles 2 bebês sofrendo, a decisão foi fácil. Eu topo, Sr. Rafael. Mas tem uma condição. Qual? Eu vou morar aqui durante a semana. Bebês dessa idade precisam de constância. E vou trazer meu filho de 4 anos. Ele fica na creche de dia, mas precisa ficar comigo à noite. Rafael nem pensou 2 vezes. Aceito. Pode trazer seu filho. Pode usar qualquer quarto que quiser. Só me ajuda com eles, por favor. Vou ajudar. Mas me avisa. Pode ser que demore um pouco para eles melhorarem. Trauma emocional em bebê não sara de um dia para o outro. Quanto tempo você acha que vai levar? Juliana olhou para Vicente e Valentino, que ainda choravam no colo dos 2. Não sei, mas vou ficar até eles estarem bem, prometo. Naquela noite, Juliana dormiu no quarto dos gêmeos, numa cadeira entre os 2 berços. Vicente e Valentino choraram a noite inteira, como Rafael tinha avisado. Mas pela primeira vez em 2 meses, não estavam chorando sozinhos. De hora em hora, Juliana levantava, pegava um dos 2 no colo, conversava baixinho, cantava alguma música. Não adiantava muito, mas ela não desistiu. Às 3 da manhã, quando estava quase caindo de cansaço, Vicente parou de chorar por 5 minutos. Foram os 5 minutos mais silenciosos que aquela casa teve em 2 meses. É um começo, Juliana sussurrou, acariciando a cabecinha do bebê. A gente vai conseguir, meu amor. A tia não vai embora. Rafael, que não conseguia dormir no quarto dele, ficou na porta observando. Nenhuma das 15 babás anteriores tinha ficado nenhuma noite completa. Juliana estava ali, exausta, mas firme, cuidando dos filhos dele como se fossem dela. Quando amanheceu, Vicente e Valentino ainda estavam chorando. Mas Rafael percebeu algo diferente. Era um choro menos desesperado. E pela primeira vez em 2 meses, ele sentiu uma coisa que já tinha esquecido que existia. Esperança. Obrigado, ele disse para Juliana quando ela saiu do quarto para tomar um café. Não precisa agradecer ainda, Sr. Rafael. Ainda não conseguimos nada. Conseguimos sim. Conseguimos a primeira noite que alguém não desistiu deles. Juliana sorriu, apesar do cansaço. Eu prometi que ia ficar, e vou cumprir. Na segunda manhã, Juliana acordou na cadeira do quarto dos gêmeos com uma dor nas costas que subia até o pescoço. Vicente e Valentino tinham chorado praticamente a noite toda de novo, mas ela tinha conseguido acalmar eles por alguns minutos durante a madrugada. Era progresso, mesmo que pequeno. Rafael apareceu na porta do quarto às 7 da manhã, com a mesma cara de quem não tinha pregado o olho. Ele trazia uma xícara de café fumegante para ela. Como foi a noite? Ele perguntou, entregando o café.
Difícil. Mas eles dormiram 15 minutos seguidos às 4 da manhã. Os dois juntos. Rafael pareceu surpreso. 15 minutos? Sério? Sério. Eu estava cantando baixinho para eles, acariciando as cabecinhas, e de repente pararam de chorar ao mesmo tempo. Foi lindo. Juliana tomou um gole do café e olhou para os bebês, que já tinham acordado e começado a choramingar de novo, mas ainda não era o desespero da noite anterior. Senhor Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como era a rotina deles com a mãe antes dela ir embora? Rafael se sentou na beirada de uma das camas. Patrícia nunca foi muito maternal. Ela cuidava deles, dava mamadeira, trocava fralda, mas sempre pareceu forçado, como se fosse uma obrigação. E ela amamentava, até os 2 meses. Depois disse que não aguentava mais e parou. Juliana franziu a testa. Eles pararam de mamar no peito há 2 meses? Mais ou menos isso. Por quê? Senhor Rafael, bebês criam um vínculo muito forte durante a amamentação. Não é só comida, é afeto, é segurança. Quando a mãe para de amamentar e depois vai embora, é como se o mundo deles desabasse. Rafael nunca tinha pensado nisso. Você acha que é por isso que eles choram tanto? Tenho certeza. Eles perderam a principal fonte de amor e segurança que conheciam. Desde o início, eles já sabem quem é a mãe. Sentem o cheiro, reconhecem a voz. Vicente começou a chorar mais forte, e Juliana imediatamente se levantou para pegar ele no colo. Calma, meu amor. A tia está aqui. Mas como vou explicar para 2 crianças de 4 meses que a mãe não vai voltar? Rafael perguntou com a voz embargada. Não precisa explicar com palavras. Precisa mostrar com carinho que eles não estão sozinhos, que alguém vai cuidar deles. Juliana balançou Vicente no colo enquanto Rafael pegou Valentino. Eles precisam sentir que são amados de novo, que podem confiar em alguém. E se não conseguirmos? E se eles nunca superarem isso? Vão superar sim. Bebês são resilientes, mas precisam de constância. Alguém que fique, que não desista na primeira dificuldade. Rafael olhou para Juliana com admiração. Você fala como se soubesse muito sobre isso. Sei um pouco. Meu filho passou por uma situação parecida quando era bebê. Como assim? Juliana hesitou antes de contar. O pai dele me deixou quando descobriu que eu estava grávida. Meu menino chorou muito nos primeiros meses. Acho que sentia que faltava alguém, mesmo sendo tão pequeno. E como você fez para ele melhorar? Dei muito amor, muito colo. Conversei com ele o tempo todo. Mostrei que podia confiar em mim, que eu nunca ia abandonar ele. Rafael sentiu um aperto no peito. Juliana, você tem certeza que quer passar por isso de novo? Cuidar de 2 bebês traumatizados não deve ser fácil. Nada na vida é fácil, senhor Rafael. Mas esses 2 anjinhos não têm culpa do que aconteceu. Eles merecem uma chance de serem felizes. Naquele momento, Valentino parou de chorar por alguns segundos e olhou diretamente para Rafael. Foi a primeira vez em 2 meses que um dos gêmeos olhou para o pai sem estar chorando. Pai! Juliana disse baixinho. Olha como ele está te olhando. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Oi, meu filho. O papai está aqui. Valentino fez um barulhinho que não era choro. Era quase como se estivesse tentando conversar. Meu Deus, Juliana, faz 2 meses que ele não faz isso. É porque você está mais calmo hoje. Bebês sentem nossa energia. Se estivermos nervosos, eles ficam nervosos também. Como você sabe disso tudo? Experiência de mãe. E muito instinto. Vicente, que estava no colo de Juliana, também fez o mesmo barulhinho do irmão. Como se os 2 estivessem tentando dizer alguma coisa. Eles estão conversando, Rafael disse emocionado. Estão sim. Gêmeos têm uma ligação especial. Eles se entendem de um jeito que ninguém mais entende. Juliana se sentou no chão do quarto e colocou Vicente na frente dela. Rafael fez a mesma coisa com Valentino. Os 2 bebês ficaram sentados, se olhando, fazendo sons baixinhos um para o outro. Nunca vi eles assim, Rafael murmurou. É porque pela primeira vez em 2 meses eles não estão em pânico. Estão sentindo que tem alguém cuidando deles com amor. Juliana, posso te contar uma coisa? Claro, eu estava pensando em desistir. Ontem, antes de você chegar, eu liguei para minha irmã pedindo para ela ficar com os meninos. Não estava aguentando mais. Juliana olhou para ele com compreensão. É normal se sentir assim.
2 meses ouvindo choro direto ia quebrar qualquer pessoa. Mas agora, vendo eles assim, pela primeira vez eu sinto que talvez a gente consiga. A gente vai conseguir, Sr. Rafael, mas precisa ter paciência. Eles vão ter recaídas, vão chorar muito ainda. Eu aguento. Se você ficar comigo, eu aguento. Vicente começou a choramingar de novo, e Juliana imediatamente o pegou no colo. Que foi, meu príncipe? Está com fome? Ela olhou para Rafael. Quando foi a última vez que eles mamaram direito? Ontem de manhã, mas foi pouco, como sempre. Vamos tentar dar mamadeira agora, mas vou fazer diferente. Como diferente? Vou dar no colo, bem juntinho do peito, como se fosse amamentação. Eles precisam sentir esse calor, essa proximidade. Rafael preparou as mamadeiras, enquanto Juliana organizou um cantinho gostoso no sofá da sala. Ela se sentou, colocou Vicente bem juntinho do peito dela e começou a oferecer a mamadeira. No começo, Vicente recusou, como sempre. Mas Juliana não desistiu. Ficou conversando baixinho com ele, acariciando o rostinho, cantarolando uma música de ninar. Vem, meu amor. Precisa se alimentar para ficar forte. Depois de uns 10 minutos, Vicente aceitou a mamadeira. E não era só aceitação. Ele estava sugando com vontade, olhando para Juliana o tempo todo. Rafael, olha, ele está mamando. Rafael se aproximou com Valentino no colo, emocionado. Não acredito. Faz uma semana que ele não mama direito. Quando Vicente terminou, foi a vez de Valentino. Juliana repetiu o mesmo processo. Muito carinho, muita conversa, muita paciência. E funcionou de novo. Eles beberam quase toda a mamadeira. Rafael disse, incrédulo. Porque se sentiram seguros. Bebês precisam de tranquilidade para se alimentar. Depois da mamadeira, Juliana colocou os dois no chão da sala, numa manta macia. Eles ficaram deitados lado a lado, olhando um para o outro, fazendo aqueles barulhinhos baixos. Eles estão conversando de novo, Rafael observou. Estão. E olha como estão calmos. De repente, Vicente bostejou. Um bocejo grande, como se estivesse com muito sono. Meu Deus, Juliana, ele está com sono. Com sono de verdade. Valentino também bocejou, logo em seguida. Vamos colocar eles para dormir. Mas vou ficar do lado até pegarem no sono. Rafael ajudou a levar os gêmeos para o berço. Juliana se sentou entre os 2 berços e começou a cantar baixinho, uma música que costumava cantar para o próprio filho. Dorme, meu anjo, que a noite chegou. Mamãe está aqui. Nada te assustou. Aos poucos, Vicente e Valentino foram fechando os olhinhos. Não era um sono de exaustão do choro, era um sono tranquilo, relaxado. Em 15 minutos, os 2 estavam dormindo profundamente. Rafael se aproximou na ponta dos pés. Eles estão dormindo de verdade? Estão. E vão dormir pelo menos 1 hora, pode ver. Rafael sentou numa cadeira ao lado de Juliana, observando os filhos dormirem em paz pela primeira vez em 2 meses. Como você conseguiu isso? Não fui eu sozinha. Foi você também. Eles sentiram que o pai estava mais tranquilo, que tinha alguém ajudando. Juliana, eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer ainda. É só o começo, mas estamos no caminho certo. Você realmente acha que eles vão ficar bem? Juliana olhou para Vicente e Valentino, dormindo lado a lado, as mãozinhas quase se tocando. Tenho certeza. Eles só precisavam sentir que são amados de novo. E agora sentem. Rafael ficou em silêncio, observando os filhos dormirem. Pela primeira vez em 2 meses, ele também se sentiu em paz. Juliana? Sim? Obrigado por não ter desistido deles. Nunca vou desistir. Prometi ontem e vou cumprir. Os gêmeos dormiram por 1 hora e 20 minutos seguidos. Quando acordaram, choraram um pouco, mas foi um choro normal de bebê. Fome, fralda suja, coisas normais. O inferno de 2 meses estava começando a se transformar em esperança. No 3º dia, Juliana acordou com um barulho diferente vindo do quarto dos gêmeos. Não era choro. Era uma espécie de conversa baixinha, como se Vicente e Valentino estivessem sussurrando um para o outro. Ela se levantou da cadeira devagar e se aproximou dos berços. Os 2 bebês estavam acordados, deitados de lado, se olhando e fazendo sons suaves. Quando viram Juliana, Vicente esticou os bracinhos na direção dela. Bom dia, meus amores. Ela disse baixinho, sentindo o coração aquecer.
Vocês dormiram bem? Era a primeira vez que via eles acordarem sem chorar imediatamente. Rafael apareceu na porta nesse momento, ainda de pijama, com cara de quem tinha dormido melhor que nos últimos 2 meses. Eles não estão chorando, ele disse, incrédulo. Estão conversando. Olha como eles se olham. Valentino fez um barulhinho mais alto, e Vicente respondeu com outro som, como se estivessem mesmo tendo uma conversa de bebê. É a primeira vez que vejo eles assim desde que nasceram, Rafael disse, se aproximando dos berços. Juliana pegou Vicente no colo e fez carinho na cabecinha dele. Eles estão se sentindo seguros. Ontem foi um dia bom para eles. Para mim também. Dormi 5 horas seguidas pela primeira vez em 2 meses. Rafael pegou Valentino e os 4 desceram para tomar café da manhã. Juliana preparou as mamadeiras enquanto Rafael fazia café. Juliana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem família? Além do seu filho? Juliana pausou o que estava fazendo. Não tenho mais ninguém. Meus pais faleceram quando eu era nova. Tenho só meu menino. E o pai dele? Sumiu quando soube que eu estava grávida. Nunca mais apareceu. Rafael sentiu um aperto no peito. Deve ter sido muito difícil criar ele sozinha. Foi, mas valeu a pena. Ele é tudo para mim. Como é o nome dele? Gabriel. Tem 4 anos e é a coisa mais linda do mundo. Vicente começou a choramingar no colo de Juliana. Mas não era o choro desesperado dos dias anteriores. Era um choro de fome normal. Vamos comer, meu príncipe. Ela se sentou no sofá e começou a dar mamadeira para Vicente da mesma forma carinhosa do dia anterior. O bebê aceitou imediatamente, olhando para ela o tempo todo. Ele está te olhando como se você fosse a mãe dele, Rafael observou. Bebês criam vínculos rápido com quem cuida deles com amor. Ele está aprendendo a confiar em mim. Quando Vicente terminou, Valentino também tomou toda a mamadeira sem resistência. Os 2 pareciam mais tranquilos, mais alertas. Eles estão diferentes, Rafael disse. Estão se recuperando, mas ainda vai demorar um pouco para ficarem completamente bem. Depois do café, Juliana colocou os gêmeos no chão da sala, numa manta colorida. Eles ficaram deitados lado a lado, olhando para o teto, fazendo barulhinhos baixos. Posso trazer meu filho aqui hoje? Juliana perguntou. Ele fica na creche até às 5, mas depois precisa ficar comigo. Claro, eu quero conhecer ele. Ele é bem educado, não vai incomodar. Juliana, essa casa estava morta há 2 meses. Um pouco de vida de criança vai fazer bem. Por volta das 5 da tarde, Juliana saiu para buscar Gabriel na creche. Quando voltou, encontrou Rafael no chão da sala, brincando com Vicente e Valentino. Os bebês estavam no colo dele e não estavam chorando. Oi, Gabriel, Rafael disse quando viu o menino entrar. Eu sou o tio Rafael. Gabriel se escondeu atrás da mãe, tímido. Ele é envergonhado no começo, Juliana explicou. Gabriel, esses são os bebês que a mamãe está cuidando, Vicente e Valentino. Gabriel se aproximou devagar e olhou para os gêmeos com curiosidade. Eles são pequenininhos, ele disse. São sim. Tem só alguns meses. Você quer fazer carinho neles? Gabriel acenou com a cabeça e se aproximou mais. Rafael colocou Vicente no chão e Gabriel se sentou ao lado dele. Oi, bebê, Gabriel disse baixinho, fazendo carinho na cabecinha de Vicente. Vicente olhou para Gabriel e sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que qualquer um deles viu em 2 meses. Meu Deus, Rafael sussurrou. Ele sorriu. Juliana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gabriel, ele gostou de você. Valentino, vendo o irmão sorrir, também esboçou um sorrisinho. Mãe, eles são bonitos, Gabriel disse. Por que eles choram tanto? Porque eles estão com saudade da mamãe deles. Mas agora estão ficando melhores. A mamãe deles foi viajar? Juliana e Rafael se entreolharam. Como explicar para uma criança de 4 anos que a mãe dos bebês os abandonou? Ela teve que ir embora, Rafael disse simplesmente. Mas ela vai voltar? Não sabemos, Gabriel. Gabriel olhou para os gêmeos com uma expressão muito séria para a idade dele. Eles podem ficar comigo e com a mamãe. A gente cuida bem. Rafael sentiu o coração apertar com a inocência do menino. Você gostaria de ajudar a cuidar deles? Juliana perguntou. Sim, eu sei fazer carinho, sei cantar musiquinha. Então você vai ser o irmão mais velho deles. Gabriel sorriu, empolgado com a ideia. Naquela noite, na hora de dormir,
Aconteceu algo que ninguém esperava. Gabriel pediu para dormir no quarto dos gêmeos. Mãe, posso ficar com eles? Prometo que não vou fazer bagunça. Gabriel, eles choram à noite. Você não vai conseguir dormir. Não tem problema. Se eles chorarem, eu chamo você. Juliana olhou para Rafael, que acenou positivamente. Está bem, mas se você quiser sair durante a noite, pode ir para o outro quarto. Juliana arrumou um colchãozinho no chão do quarto dos gêmeos para Gabriel. Ela colocou Vicente e Valentino nos berços, cantou a música de ninar de sempre e os três se acomodaram para dormir. Boa noite, bebês, Gabriel disse dos seus 4 anos. O Gabriel está aqui cuidando de vocês. Pela primeira vez em 2 meses, Vicente e Valentino dormiram a noite inteira. Não choraram nenhuma vez. Rafael, que estava preparado para mais uma noite insone, acabou dormindo também. Na manhã seguinte, Juliana acordou na cadeira e se assustou com o silêncio. Eram 7 da manhã e nenhum som vinha dos berços. Ela se levantou rapidamente e viu a cena mais linda da vida dela. Gabriel estava em pé no meio dos 2 berços, fazendo caretas para Vicente e Valentino, que riam baixinho. Gabriel, eles estão rindo. Eles gostam quando eu faço assim, Gabriel disse, fazendo uma cara engraçada. Os gêmeos deram risadinhas gostosas, como bebês normais e felizes. Rafael apareceu na porta nesse momento e quase caiu para trás de emoção. Eles riram a noite toda? Não, Gabriel respondeu. Eles dormiram igual a mim. Só acordaram agora e eu comecei a brincar com eles. Rafael se aproximou dos berços e viu seus filhos sorridentes, brincalhões, como nunca tinha visto antes. Juliana, é um milagre. Não é milagre, é amor. Gabriel deu para eles o que estavam precisando. A sensação de ter uma família. Como assim? Bebês precisam se sentir parte de algo. Ontem eles viram que Gabriel os aceitou como irmãos, que você estava brincando com eles, que eu estava cuidando. Eles sentiram que pertencem a algum lugar de novo. Vicente esticou os bracinhos para Juliana e ela o pegou no colo. Ele se aninhou no peito dela como se fosse o lugar mais natural do mundo. Mãe, Gabriel disse, posso chamar eles de meus irmãozinhos? Juliana olhou para Rafael, que estava visivelmente emocionado. Pode sim, meu amor. Vocês são uma família agora. Juliana, Rafael disse, a voz embargada. Como eu posso te agradecer por isso? Você não precisa me agradecer. Eles me deram algo também. O quê? Uma família. Gabriel sempre quis ter irmãos. Agora ele tem 2. Rafael pegou Valentino no colo e o bebê imediatamente se encostou nele, tranquilo e seguro. Eles confiam em mim de novo, Rafael disse emocionado. Sempre confiaram. Só estavam assustados e tristes. Agora sabem que são amados. Durante o café da manhã, os gêmeos tomaram as mamadeiras com apetite e ficaram acordados brincando com Gabriel por mais de 1 hora. Era uma transformação completa. Tio Rafael, Gabriel disse enquanto brincava com Vicente. Você quer ser meu pai também? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele olhou para Juliana, que ficou vermelha. Gabriel, ela repreendeu. Não fala isso. Mas mãe, ele é legal e a gente está cuidando dos bebês dele. Somos uma família. Rafael se ajoelhou na altura de Gabriel. Gabriel, seria uma honra ser seu pai, mas isso é uma decisão da sua mãe. Mãe, deixa ele ser meu pai? Juliana estava sem palavras. Em 3 dias, aquela casa tinha se transformado de um lugar de desespero numa família improvisada, mas cheia de amor. Gabriel, essas coisas são complicadas. Não são complicadas, mãe. Ele gosta da gente, a gente gosta dele. Os bebês estão felizes. Por que é complicado? Rafael sorriu da lógica simples da criança. Ele tem razão, Juliana. Por que complicar algo que está dando certo? Juliana olhou ao redor. Gabriel brincando com os gêmeos, Rafael sorrindo pela primeira vez em meses, Vicente e Valentino rindo e babando de felicidade. Talvez ele tenha razão mesmo, ela disse baixinho. Naquele momento, Valentino fez um barulhinho alto e esticou os bracinhos para Juliana. Quando ela o pegou no colo, ele se aninhou no peito dela e suspirou contente. Eles já me veem como mãe, Juliana percebeu. E Gabriel já me vê como pai, Rafael completou. E eu já vejo vocês como família, Gabriel disse.
com a sabedoria inocente dos 4 anos. Os 4 se entreolharam e riram. Em 3 dias, o acaso tinha criado uma família que nenhum deles sabia que precisava. Vicente e Valentino balbuciaram alguma coisa, como se estivessem concordando com a decisão de todos. A cura tinha acontecido, não apenas para os gêmeos, mas para todos eles. Uma semana depois, a casa tinha se transformado completamente. Vicente e Valentino acordavam sorrindo todas as manhãs, brincavam com Gabriel, tomavam mamadeira sem resistência e dormiam a noite inteira. Era como se fossem bebês completamente diferentes. Rafael acordava todos os dias sem acreditar no silêncio da casa. Silêncio bom, de paz. Não aquele silêncio desesperado de antes, quando os bebês ficavam exaustos de tanto chorar. "Bom dia, família", ele disse entrando na cozinha, onde encontrou Juliana preparando o café e Gabriel sentado no chão brincando com os gêmeos. "Bom dia, papai Rafael", Gabriel respondeu naturalmente. Rafael sorriu. Gabriel tinha começado a chamá-lo de papai no segundo dia, e ele nunca corrigiu. Na verdade, gostava. Muito. "Eles dormiram bem?", Rafael perguntou, pegando Vicente no colo. A noite toda. Vicente acordou uma vez só, mas quando viu o Gabriel dormindo no quarto, voltou a dormir sozinho. Incrível como eles mudaram. Juliana sorriu, colocando a mamadeira no micro-ondas. Amor cura tudo. Eles só precisavam se sentir seguros de novo. "Juliana, preciso te contar uma coisa." "O quê?" "Ontem meu pediatra ligou perguntando como estavam os meninos. Quando contei que não choram mais, que dormem a noite toda, que estão sorrindo, ele não acreditou." "E o que você disse?" "Disse que encontrei uma mãe para eles." Juliana parou de mexer no café e olhou para Rafael. "Você disse isso mesmo?" "Disse, porque é verdade. Você é mãe deles agora, Juliana. Eles te olham como se fosse." Gabriel levantou do chão e correu para abraçar a mãe. "É verdade, mãe. Você é mãe dos bebês também." Juliana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Gabriel." "Mãe, eles chamam você de mamã." "Como assim?" Rafael riu. "É verdade. Ontem, quando você saiu para buscar Gabriel na creche, eles ficaram inquietos. Quando você voltou, os dois fizeram um barulhinho que parecia mamã. Deve ter sido coincidência." "Vamos ver. Vicente, cadê a mamã?" Vicente imediatamente olhou para Juliana e esticou os bracinhos na direção dela, fazendo um som que realmente parecia mamã. Valentino, no chão, fez a mesma coisa. "Meu Deus!" Juliana sussurrou, pegando Vicente no colo. Eles te escolheram como mãe", Rafael disse emocionado. "E eu escolhi você como esposa." "Rafael!" "É sério, Juliana. Esses últimos dias foram os melhores da minha vida. Ver meus filhos felizes, ter Gabriel como filho, ter você como companheira, é tudo que sempre sonhei." Gabriel bateu palmas. "O papai Rafael vai casar com a mamãe?" "Gabriel, essas coisas não são assim tão simples." Juliana tentou explicar. "Por que não, mãe? Vocês se gostam. Os bebês gostam da gente. A gente gosta deles. Na televisão, quando as pessoas se gostam, elas casam." Rafael se ajoelhou na frente de Juliana, que estava com Vicente no colo. "Gabriel tem razão. Por que complicar algo que está funcionando perfeitamente? Rafael, a gente se conhece há uma semana. E já somos uma família há uma semana. Juliana, você salvou meus filhos. Você me salvou. Deixa eu retribuir cuidando de você e do Gabriel para sempre." Valentino no chão começou a choramingar. Não era choro de desespero. Era choro de quem queria colo. Juliana imediatamente se sentou no chão e colocou ele no colo junto com Vicente. "Olha isso", Rafael disse, emocionado. "Eles querem ficar juntinhos com você." Os 2 bebês se aconchegaram no colo de Juliana como filhotes procurando o calor da mãe. Gabriel se sentou ao lado e completou o quadro perfeito de família. "Juliana, eu nunca vi meus filhos assim. Eles te amam. De verdade. Eu também amo eles", Juliana admitiu. "Desde o primeiro dia. Quando vi eles chorando, meu coração quase parou. E eu? Você sente alguma coisa por mim?" Juliana olhou para Rafael, que esperava a resposta com ansiedade. "Sinto sim. Você é um pai maravilhoso, um homem bom. E Gabriel te ama. Então casa comigo. Vamos ser uma família oficial." "Papai Rafael." Gabriel interrompeu.
Se vocês casarem, os bebês vão ser meus irmãos de verdade? Vão sim, campeão. E eu vou ter uma família grande? A maior família do mundo. Gabriel pulou de alegria. Mãe, por favor, casa com o papai Rafael. Vicente e Valentino, como se entendessem a conversa, começaram a balbuciar alguma coisa, olhando para Juliana. Até eles estão pedindo. Rafael riu. Juliana olhou ao redor. A casa estava cheia de amor, de risadas, de vida. Gabriel nunca tinha sido tão feliz. Os gêmeos estavam saudáveis e sorridentes. E Rafael a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Está bem? Ela disse baixinho. Está bem o quê? Rafael perguntou, querendo ter certeza. Está bem. Eu caso com você. Gabriel gritou de alegria. Vicente e Valentino bateram palminhas. E Rafael pegou todos eles num abraço coletivo. Vamos ser a família mais feliz do mundo, Rafael disse, beijando a testa de Juliana. Já somos, ela respondeu. Naquela tarde, Rafael levou toda a família para o cartório para dar entrada nos papéis do casamento. O funcionário ficou surpreso com a situação. Vocês querem casar e registrar a adoção ao mesmo tempo? Isso mesmo, Rafael confirmou. Quero adotar Gabriel como meu filho e Juliana quer adotar Vicente e Valentino. É um pouco incomum, mas vamos providenciar tudo. Na volta para casa, Gabriel não parava de falar sobre ter irmãos oficiais. Os gêmeos, no banco de trás do carro, riam das caretas que ele fazia. Mãe, agora posso falar para todo mundo que tenho 2 irmãozinhos? Pode sim, meu amor. E posso falar que tenho pai? Juliana olhou para Rafael, que dirigia sorrindo. Pode. E posso falar que minha mãe é a melhor mãe do mundo porque salvou 2 bebês? Pode falar isso também. Quando chegaram em casa, Rafael preparou um jantar especial para comemorar. Ele não cozinhava bem, mas fez questão de tentar. Obrigado, Juliana disse enquanto dava mamadeira para Valentino. Pelo quê? Por me dar uma família. Eu e Gabriel sempre foi só nós 2. Agora somos 5. Obrigado você por aceitar a gente. Gabriel, que estava no chão fazendo carinho em Vicente, levantou a cabeça. Papai Rafael, posso te contar um segredo? Claro, filho. Eu sempre pedi para Deus me dar um pai e irmãos. E ele mandou vocês. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gabriel, Deus mandou vocês para a gente também. Como assim? Eu pedi muito para Deus salvar meus filhos. E ele mandou você e sua mãe. Vicente, no colo de Gabriel, fez um barulhinho alto e sorriu, como se estivesse concordando. Os bebês também concordam. Gabriel riu. Naquela noite, na hora de dormir, aconteceu algo que nenhum deles esperava. Vicente e Valentino começaram a choramingar quando Juliana os colocou nos berços. O que foi, meus amores? Ela perguntou preocupada. Eles querem dormir com você, Gabriel disse. Igual aquele dia que você dormiu com eles na cama. Gabriel, eles precisam aprender a dormir nos berços deles. Mas os gêmeos continuaram choramingando, esticando os bracinhos para ela. Rafael apareceu na porta. Que foi? Eles estão bem? Acho que querem dormir comigo, mas não sei se é certo. Juliana, eles passaram 2 meses tendo pesadelos. Se dormir com você os faz se sentir seguros, não tem problema. Você tem certeza? Tenho. E Gabriel pode dormir conosco também. Hoje é uma noite especial. Juliana pegou Vicente e Valentino no colo. Está bem, vamos todos dormir juntinhos. Eles arrumaram a cama grande do quarto principal. Gabriel ficou de um lado, Juliana no meio com os gêmeos e Rafael do outro lado. Somos uma família sanduíche, Gabriel riu. Vicente e Valentino se aconchegaram no peito de Juliana e adormeceram em 5 minutos. Gabriel segurou a mão de Rafael e também dormiu rapidinho. Obrigado. Rafael sussurrou para Juliana no escuro. Pelo que dessa vez? Por fazer meus filhos dormirem em paz todas as noites. Eles são nossos filhos agora. Nossos filhos. Rafael repetiu, gostando do som. Gosto disso. Eu também. Juliana? Sim, eu te amo. Foi a primeira vez que ele disse isso. Juliana sentiu o coração acelerar. Eu também te amo, Rafael. Vicente se mexeu no sono e suspirou contente, como se soubesse que estava seguro no colo da mãe. Valentino fez a mesma coisa. Eles sabem que são amados, Juliana murmurou. Sabem. E você?
Sabe que é amada? Sei. Pela primeira vez na vida, eu sei. Rafael estendeu a mão por cima dos bebês e segurou a mão de Juliana. Gabriel, do outro lado, segurava a mão do pai. Ali, naquela cama, estava a família mais improvável e mais perfeita do mundo. 2 bebês que tinham perdido a mãe, um menino que nunca teve pai, uma mulher que criava o filho sozinha e um homem que estava perdendo a esperança. O acaso tinha juntado 5 corações partidos e criado uma família inteira. Vicente e Valentino dormiram a noite toda, sorridentes até em sonho. Gabriel dormiu segurando a mão do pai que sempre quis ter. Rafael dormiu em paz pela primeira vez em meses. E Juliana dormiu sabendo que nunca mais estaria sozinha. Quando amanheceu, os 5 acordaram juntos, como uma família de verdade acorda. Bom dia, minha família, Rafael disse. Bom dia, papai, Gabriel respondeu. Vicente e Valentino abriram os olhinhos e sorriram ao ver Juliana. Bom dia, meus filhos, ela disse, beijando as testinhas dos gêmeos. A cura estava completa, não apenas dos bebês, mas de todos eles. 3 semanas depois do pedido de casamento, a rotina da família estava perfeita. Vicente e Valentino eram bebês completamente normais. Riam, brincavam, dormiam bem, comiam com apetite. Gabriel ia para a creche feliz todas as manhãs, sabendo que voltaria para casa com irmãos e pai. Rafael trabalhava de casa para ficar perto da família. Juliana nunca tinha sido tão feliz na vida. Acordava todos os dias com 4 homens que a amavam, o marido e 3 filhos. Era tudo que sempre sonhou e nunca achou que teria. Naquela manhã específica, Rafael acordou às 5 da manhã para uma videoconferência importante com investidores japoneses. Juliana ficou dormindo com os gêmeos na cama e Gabriel no seu quartinho. A reunião se estendeu mais que o previsto. Quando Rafael terminou, já eram 8 da manhã e a casa estava em silêncio completo. Silêncio bom, de família dormindo tranquila. Ele subiu as escadas devagar para não acordar ninguém. Primeiro foi no quarto do Gabriel, que dormia abraçado com um ursinho que tinha ganhado dos irmãos bebês. Depois foi até o quarto principal. A porta estava entreaberta e Rafael se aproximou na ponta dos pés. O que ele viu o fez parar no meio do corredor, com o coração quase saindo pela boca. Juliana estava deitada na cama, ainda dormindo. Vicente estava aninhado no peito dela, de um lado. Valentino estava do outro lado, também colado nela. Os 3 respiravam no mesmo ritmo, como se fossem um corpo só. Mas não era só isso que emocionou Rafael. Era a expressão de paz absoluta no rosto dos gêmeos. Vicente tinha a mãozinha agarrada na blusa de Juliana. Valentino estava com a cabecinha encostada no braço dela. Era a imagem mais perfeita de amor maternal que Rafael já tinha visto na vida. Ele se aproximou mais e viu que Juliana tinha uma mão em cada bebê, mesmo dormindo. Era instinto puro de mãe, proteger e acarinhar os filhos até em sonho. Rafael pegou o celular e tirou uma foto, não para mostrar para ninguém, mas para guardar aquele momento para sempre. O momento que definiu o que era uma família de verdade. Foi nesse momento que Juliana acordou. Rafael? Ela sussurrou, tentando não mover os bebês. Shh, não mexe. Eles estão dormindo tão gostoso. Que horas são? 8 da manhã. A reunião demorou mais que esperava. Juliana sorriu sonolenta. Eles vieram para cá no meio da madrugada. Estavam inquietos. Acho que tiveram um pesadelo. E você trouxe eles para cá. Claro, não ia deixar meus filhos chorando sozinhos. Meus filhos? Rafael sentiu o peito aquecer toda vez que Juliana falava assim. Juliana, posso te falar uma coisa? Fala baixinho para não acordar eles. Rafael se sentou na beirada da cama. Vendo vocês 3 assim, eu entendi uma coisa. O quê? Que meus filhos têm a melhor mãe do mundo. Juliana sorriu, fazendo carinho na cabecinha de Vicente sem acordá-lo. Eles são fáceis de amar. Não foram fáceis de amar para 15 babás que desistiram deles. É porque elas não eram as mães deles. E você é? Sou. Do primeiro dia que os vi chorando, eu soube que tinha que cuidar deles. Não foi trabalho, Rafael. Foi instinto. Vicente se mexeu no sono e automaticamente Juliana ajustou a posição para ele ficar mais confortável. Era um movimento tão natural que nem parecia consciente. Você faz isso desde que chegou aqui, Rafael observou. Faço o quê?
Cuida deles como se tivesse feito isso a vida inteira, como se soubesse exatamente o que eles precisam. Mães sabem, Rafael. É algo que vem de dentro. Valentino fez um barulhinho baixo e Juliana imediatamente começou a fazer carinho nele, ainda conversando baixinho com Rafael. Eles confiam tanto em você. E eu confio neles. Eles me ensinaram que eu podia amar mais do que imaginava. Como assim? Eu achava que só conseguia amar o Gabriel, porque era meu filho biológico. Mas quando vi Vicente e Valentino pela primeira vez, meu coração se abriu para eles também. Rafael se deitou ao lado de Juliana, formando uma proteção em volta dos três. Juliana, eu nunca vi meus filhos dormirem tão em paz, nem quando eram recém-nascidos. É porque agora eles sabem que são seguros, que tem família, tem você, tem nós. Eles sentem que o pai ama eles, que o irmão mais velho cuida deles, que a mãe não vai abandonar eles nunca. Vicente abriu os olhinhos devagar e viu Rafael ali perto. Em vez de chorar ou estranhar, ele deu um sorrisinho sonolento e esticou a mãozinha na direção do pai. Oi, meu filho, Rafael sussurrou, segurando a mãozinha pequena. Vicente fez um barulhinho contente e fechou os olhos de novo, mas não soltou o dedo do pai. Olha isso, Juliana suspirou emocionada. Ele queria ter certeza que você estava aqui também. Eles precisam de nós dois. Precisam da família inteira. Nesse momento, Gabriel apareceu na porta, já vestido para ir para a creche. Posso entrar? Ele perguntou baixinho. Claro, filho. Vem aqui. Gabriel se aproximou da cama e olhou para os irmãos dormindo com a mãe. Eles dormem assim toda noite? Só quando estão assustados ou com saudade, Juliana explicou. Saudade de quê? Rafael e Juliana se entreolharam. Gabriel ainda não sabia toda a história dos irmãos. Saudade de se sentir seguro, Rafael respondeu. Gabriel subiu na cama e se deitou do outro lado de Valentino. Agora eles têm família completa. Não precisam ter medo. Valentino, como se sentisse a presença do irmão mais velho, se mexeu e encostou no braço de Gabriel. Ele gosta de mim. Gabriel sussurrou orgulhoso. Eles amam você, Gabriel. Você foi o primeiro a fazer eles rirem. E eles foram os primeiros irmãos que eu tive. Rafael olhou para aquela cena. Juliana no meio com os dois bebês, Gabriel cuidando de Valentino, ele segurando a mão de Vicente. Era a família mais perfeita do mundo. Juliana, não vou conseguir sair para trabalhar hoje. Por quê? Porque não quero perder nenhum minuto disso. Rafael, você precisa trabalhar. Não preciso. Tenho dinheiro suficiente guardado para a gente viver bem por anos. Quero ficar em casa cuidando da minha família. Gabriel levantou a cabeça. Papai Rafael, você vai ficar em casa com a gente? Vou, para sempre. Sério? Muito sério. Quero ver vocês crescerem. Quero estar aqui para tudo. Juliana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, você tem certeza? Absoluta. Juliana, você salvou meus filhos. Agora, eu quero salvar vocês também. Nos salvar de quê? Da vida difícil que vocês tinham antes. Quero que Gabriel estude na melhor escola. Quero que você nunca mais se preocupe com dinheiro. Quero que Vicente e Valentino tenham tudo o que precisarem. Rafael, e quero estar presente para tudo. Primeiro sorriso, primeira palavra, primeiros passos. Não quero perder mais nada. Vicente abriu os olhos de novo e dessa vez ficou acordado, olhando para Rafael com curiosidade. Oi, meu príncipe. Dormiu bem? Vicente deu um sorriso banguela e balbuciou alguma coisa que soou como... Papai. Meu Deus! Juliana sussurrou emocionada. Ele disse papai. Foi a primeira palavra dele? Rafael perguntou com os olhos marejados. Foi! Vicente, fala de novo. Papai. Vicente olhou para Rafael e repetiu. Papai. Valentino acordou com a conversa e, vendo todos olhando para Vicente, quis participar também. Mamã, ele disse claramente, olhando para Juliana. Gabriel se sentou na cama empolgado. Eles falaram. Meus irmãozinhos falaram. As primeiras palavras deles. Juliana chorou de emoção. E foram papai e mamã. Rafael completou também emocionado. Vicente repetiu. Papai. E esticou os bracinhos para Rafael, que imediatamente o pegou no colo. Valentino fez a mesma coisa com Juliana. Mamã. E pediu colo. Eles sabem quem somos, Juliana disse, segurando Valentino contra o peito.
Sempre souberam, desde o primeiro dia. Gabriel se aproximou dos irmãos. E eu? Fala Gabriel, Vicente. Vicente olhou para Gabriel e tentou. Gagá, ele tentou falar meu nome. Tenta você, Valentino. Gabriel pediu para o outro. Gagá, Valentino repetiu. Eles me chamaram de Gagá. Posso ser o irmão Gagá? Rafael e Juliana riram da alegria do menino. Pode ser o que você quiser, filho. Quero ser o melhor irmão mais velho do mundo. Você já é, Juliana disse beijando a testa dele. Vicente, no colo de Rafael, repetiu. Papai, papai, como se estivesse testando a palavra. Valentino fez a mesma coisa. Mamã, mamã. Eles não vão parar de falar agora. Rafael riu. Que bom. 2 meses de silêncio foram suficientes. Gabriel olhou para os pais. Posso contar na escola que meus irmãos falaram as primeiras palavras hoje? Pode contar tudo, meu amor. Vou falar que tenho a família mais legal do mundo. E tem mesmo, Rafael disse, abraçando todos eles numa bagunça gostosa. Vicente e Valentino riram das cócegas do abraço coletivo e continuaram balbuciando papai e mamã. Sabem o que isso significa? Juliana perguntou. O quê? Que a cura está completa. Bebês só falam quando se sentem completamente seguros e amados. Então nossa família está completa também. Está, para sempre. Rafael olhou para Juliana dormindo com os bebês, para Gabriel cuidando dos irmãos, e soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não era na empresa, não era nos negócios, não era no dinheiro. Era ali, naquela cama, com sua família improvisada que tinha se tornado a coisa mais real da vida dele. Vicente balbuciou, papai, mais uma vez e encostou a cabecinha no peito do pai. Valentino sussurrou, mamã, e se aninhou no colo de Juliana. Gabriel segurou a mão dos 2 irmãos e disse, agora somos família para sempre. E eram mesmo. Não porque casaram no papel, mas porque escolheram se amar todos os dias. A família mais improvável do mundo tinha se tornado a mais perfeita. 2 meses depois do casamento civil, a vida da família estava num ritmo perfeito. Vicente e Valentino já engatinhavam pela casa, sempre atrás de Gabriel, que se levava muito a sério o papel de irmão mais velho. Rafael trabalhava em casa, participando de cada momento do desenvolvimento dos filhos. Juliana nunca tinha imaginado que a felicidade pudesse ser tão completa. Mas naquela terça-feira de manhã, tudo mudou. Juliana estava na sala brincando com os gêmeos quando a campainha tocou. Ela olhou pelo visor e viu uma mulher elegante, muito bem vestida, acompanhada de um homem de terno. Rafael! Ela chamou. Tem gente na porta. Rafael desceu e franziu a testa ao ver as 2 pessoas no visor. Não conheço eles. Deve ser vendedor. Ele abriu a porta e a mulher falou antes mesmo de cumprimentar. Você é Rafael Mendonça? Sou. Em que posso ajudá-los? Eu sou Mariana Silva, mãe da Patrícia. E este é meu advogado, Dr. Carlos. Rafael sentiu o sangue gelar. Patrícia era sua ex-esposa, a mãe biológica de Vicente e Valentino. A mulher que tinha abandonado os filhos há 4 meses. O que vocês querem aqui? Queremos os meus netos. Juliana, que estava ouvindo a conversa da sala, se aproximou com Vicente no colo. Valentino estava no chão, engatinhando atrás de Gabriel. Seus netos? Rafael perguntou incrédulo. Vicente e Valentino são filhos da minha filha. São meus netos legítimos. Sua filha abandonou eles há 4 meses. Onde ela estava quando eles choravam dia e noite? Mariana olhou para Juliana com desprezo. Patrícia estava passando por um momento difícil. Mas agora ela se recuperou e quer os filhos de volta. Se recuperou de quê? Rafael estava ficando alterado. O advogado interveio. Senhor Rafael, minha cliente passou por um quadro de depressão pós-parto severa. Agora, com tratamento adequado, está apta a cuidar dos filhos. Juliana sentiu as pernas tremerem. Vicente, no colo dela, percebeu a tensão e começou a choramingar. Onde está a Patrícia? Rafael perguntou. Está se preparando para voltar? Mariana respondeu. Mas primeiro queremos avaliar as condições em que nossos netos estão vivendo. Mariana olhou para Juliana de cima a baixo. Quem é essa mulher? Essa mulher é minha esposa e mãe dos meus filhos. Mãe? Mariana deu uma risada amarga. Essa empregada doméstica não é mãe de nada. Os meninos têm mãe.
Juliana sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Vicente começou a chorar no colo dela, sentindo a energia ruim. Cuidado com o que fala, Rafael alertou, se colocando na frente de Juliana. Vou falar a verdade. Você casou com uma faxineira e está deixando ela brincar de mãe com crianças que não são dela. Gabriel, que estava no chão com Valentino, se levantou e correu para perto da mãe. Por que a senhora está falando assim com a minha mãe? Ele perguntou corajoso. Mariana olhou para Gabriel com desdém. E ainda trouxe o filho da empregada para morar aqui. Que ambiente é esse para criar duas crianças de família? Chega! Rafael explodiu. Saiam da minha casa agora! Não vamos sair, o advogado disse calmamente. Temos direito legal de ver as crianças. Que direito? Os avós maternos têm direito de convivência com os netos. E se considerarmos o ambiente inadequado, podemos entrar com pedido de guarda. Juliana se sentou no sofá, abraçando Vicente, que chorava cada vez mais alto. Valentino, no chão, começou a chorar também, sem entender o que estava acontecendo. Vejam só, Mariana disse com ironia. As crianças estão estressadas. Claramente não estão sendo bem cuidadas. Eles estão estressados porque vocês chegaram aqui destilando ódio. Rafael retrucou. Gabriel se aproximou de Valentino e tentou acalmá-lo. Calma, mano. Está tudo bem. Olha isso, Mariana apontou. Uma criança de 4 anos cuidando de bebês. Que responsabilidade é essa? Juliana não aguentou mais. Gabriel só estava consolando o irmão. Ele é um menino carinhoso. Irmão? Mariana se alterou. Esses meninos não são irmãos dessa criança. São sim! Gabriel gritou, se posicionando na frente de Vicente e Valentino. Eles são meus irmãos, e ninguém vai levar eles. Rafael pegou Gabriel no colo para acalmá-lo. Gabriel, vai lá para cima com seus irmãos. Deixa papai resolver isso. Não quero deixar eles, papai Rafael. E se essas pessoas levarem eles embora? A pergunta inocente de Gabriel fez Juliana começar a chorar. A possibilidade de perder Vicente e Valentino era impensável. Ninguém vai levar ninguém, filho, Rafael disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. O advogado abriu uma pasta. Senhor Rafael, aqui temos um relatório médico comprovando que Patrícia Silva Mendonça está curada da depressão pós-parto. Ela quer reaver a guarda dos filhos. Ela pode querer o que for. Ela abandonou eles. Perdeu o direito. Legalmente não perdeu. Ela estava doente. Juliana limpou as lágrimas e se levantou, ainda com Vicente no colo. E onde ela estava nos últimos 4 meses enquanto eu cuidava dos filhos dela? Onde estava quando eles choravam a noite toda? Quando não queriam comer? Quando tiveram febre? Você foi paga para isso, Mariana respondeu friamente. Paga? Juliana se alterou. Eu não fui paga para amar eles. Eu não fui paga para passar noites acordada cuidando deles. Eu não fui paga para ser mãe. Você não é mãe deles. Nunca foi e nunca vai ser. Vicente, no colo de Juliana, parou de chorar e olhou para Mariana como se entendesse que ela estava falando mal da mãe dele. Ele fez um barulhinho irritado e se agarrou mais forte em Juliana. Olha isso, Rafael apontou. Vicente sabe quem é a mãe dele. Ele está confuso por causa da convivência inadequada. Valentino, no chão, engatinhou até Juliana e bateu nas pernas dela pedindo colo. Mamã, ele disse claramente. Gabriel pegou Valentino no colo. Ele chamou ela de mamãe, porque ela é a mamãe dele. Isso é lavagem cerebral, Mariana acusou. Lavagem cerebral? Rafael estava perdendo a paciência. Eles chamam ela de mãe porque ela é a mãe deles. Cuidou deles quando ninguém mais quis. O advogado interveio novamente. Senhor Rafael, entendemos o apego que se criou, mas legalmente Patrícia tem direitos sobre os filhos. E Juliana? Ela adotou eles oficialmente. Também tem direitos. Adoção feita sem o consentimento da mãe biológica pode ser questionada. Juliana sentiu o mundo desabar. Como assim? Patrícia estava doente quando vocês fizeram a adoção. Ela não estava em condições de dar consentimento. Rafael pegou o celular. Vou ligar para meu advogado. Pode ligar, Mariana disse. Mas queremos ver nossos netos agora. Não vão ver coisa nenhuma. Temos direito legal. Tem direito de ir embora da minha casa. Nesse momento, Vicente começou a chorar alto no colo de Juliana.
Valentino também começou a chorar nos braços de Gabriel. Era como se eles sentissem que alguma coisa ruim estava acontecendo. Vejam como as crianças ficam quando há conflito, o advogado observou. Claramente não é um ambiente saudável. O ambiente estava perfeito até vocês chegarem aqui, Juliana gritou. Mariana se aproximou de Juliana. Escuta aqui, mocinha. Você pode ter enganado meu genro com essa história de salvadora, mas comigo não funciona. Você é uma oportunista que se aproveitou da situação. Como oportunista? Rafael se colocou entre elas. Ela viu um homem rico em desespero e se aproveitou. Casou com ele para ter vida boa. Isso não é verdade! Gabriel gritou. Minha mãe salvou os bebês. Eles choravam todo dia e ela fez eles ficarem bem. Gabriel, não se meta em conversa de adulto, Mariana disse rispidamente. Ele é meu filho, Juliana explodou. Não fale assim com meu filho. Seu filho? Você quer dizer o filho que você teve de pai desconhecido? Rafael avançou na direção de Mariana. Como você ousa? O advogado segurou Mariana. Dona Mariana, vamos manter a compostura. Juliana estava tremendo de raiva e medo. Vicente e Valentino choravam cada vez mais alto, como se soubessem que aquelas pessoas queriam separá-los da mãe. Vocês querem ver as crianças? Rafael disse, tentando se controlar. Olhem bem para elas. Estão traumatizadas só com a presença de vocês aqui. Estão traumatizadas porque sentem a tensão, o advogado argumentou. Estão traumatizadas porque reconhecem energia ruim. Gabriel se aproximou de Rafael. Papai, não deixa eles levarem meus irmãos. Não vou deixar, filho. Nunca. Mariana olhou para a cena. Juliana chorando com Vicente no colo. Gabriel protegendo Valentino. Rafael tentando acalmar todos. Olha que circo. Isso é família? É sim, Juliana disse entre lágrimas. É a melhor família do mundo. E vocês não vão destruir ela. Não vamos destruir. Vamos corrigir. O advogado fechou a pasta. Senhor Rafael, vamos entrar com o pedido legal ainda hoje. Aconselho vocês a contratarem um bom advogado. Podem entrar com o que quiserem. Não vou entregar meus filhos. Eles não são seus filhos. Mariana disse cruelmente. E ela não é mãe deles. Nunca foi e nunca será. Vicente, que tinha parado de chorar por um momento, olhou para Mariana e fez um barulhinho irritado, como se estivesse defendendo Juliana. Até o bebê sabe que você está falando besteira, Gabriel disse. Mariana e o advogado se dirigiram para a porta. Vamos voltar, com ordem judicial. Voltem quando quiserem. A resposta vai ser a mesma. Depois que eles saíram, a casa ficou em silêncio. Vicente e Valentino pararam de chorar, mas ficaram grudados em Juliana como se tivessem medo que ela fosse embora. Juliana, Rafael disse, se aproximando dela. Eles não vão conseguir tirar as crianças da gente. E se conseguirem? Ela perguntou desesperada. Não vão conseguir. Rafael, você ouviu o advogado. Eles podem questionar a adoção. Gabriel se sentou no chão e abraçou as pernas de Juliana. Mãe, você não vai deixar eles levarem meus irmãos, né? Juliana se ajoelhou e abraçou Gabriel junto com Vicente. Rafael pegou Valentino e se juntou ao abraço coletivo. Ninguém vai separar nossa família, Rafael disse com determinação. Mas e se... Não tem e se, Juliana. Vicente e Valentino são nossos filhos, legalmente, emocionalmente, de todas as formas. E vamos lutar por eles. Vicente fez um barulhinho e encostou a cabecinha no peito de Juliana, como sempre fazia quando queria se sentir seguro. Valentino esticou os bracinhos para ela também, querendo fazer parte do abraço. Eles sabem que são nossos, Juliana murmurou. Sabem. E a justiça vai saber também. Gabriel levantou a cabecinha do abraço. Papai, Rafael, se eles levarem meus irmãos, eu vou junto. Ninguém vai ser levado, Gabriel. Prometido. Promete mesmo? Prometo. Somos família para sempre. Vicente balbuciou. Mamã. E sorriu para Juliana através das lágrimas dela. Valentino repetiu. Papai. E se agarrou em Rafael. Mesmo em meio ao medo, eles sabiam quem eram seus verdadeiros pais. A luta pela família tinha começado. Mas eles lutariam juntos, como sempre fizeram tudo. E não importava o que acontecesse. O amor que os unia era mais forte que qualquer papel legal. 6 meses depois da visita da avó materna,
O dia da audiência finalmente chegou. O dia da audiência finalmente chegou. Rafael acordou às 5 da manhã, com o estômago embrulhado. Era o dia que decidiria se sua família continuaria unida ou seria destroçada para sempre. Juliana já estava acordada, sentada na cama, segurando Vicente e Valentino, que tinham sentido a tensão da casa e ficado mais grudados nela nos últimos dias. Hoje é o dia, ela disse baixinho. Hoje é o dia que nossa família vence, Rafael respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Gabriel apareceu na porta do quarto, ainda de pijama. Papai Rafael, eu posso ir no tribunal falar com o juiz? Gabriel, você é muito novo para isso, mas eu quero falar que eles são meus irmãos de verdade, que a mamãe salvou eles. Rafael se ajoelhou na altura do menino. Filho, o advogado vai falar por nós. Você fica aqui cuidando dos irmãos com a babá. Eu não quero ficar longe dos bebês. E se eles levarem eles embora enquanto vocês estiverem fora? Juliana pegou Gabriel e o colocou no colo junto com os gêmeos. Gabriel, ninguém vai levar ninguém. Prometemos. No tribunal, a tensão podia ser cortada com uma faca. De um lado, Rafael e Juliana com seus advogados. Do outro, Mariana com sua equipe jurídica. E no meio, uma mulher que Juliana reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo visto pessoalmente. Patrícia, a mãe biológica de Vicente e Valentino. Patrícia estava magra, pálida, com olheiras profundas. Não parecia a mulher confiante e saudável que a família dela tentava apresentar nos documentos. O juiz entrou e todos se levantaram. Este é o caso de guarda dos menores Vicente e Valentino Mendonça. A requerente Patrícia Silva alega que estava temporariamente incapacitada devido a condições médicas e agora solicita a reversão da adoção e retomada da guarda. O advogado de Patrícia se levantou. Excelência, minha cliente passou por um período de depressão pós-parto severa. Com tratamento adequado, agora está completamente recuperada e apta a retomar os cuidados dos filhos. O juiz olhou os documentos. E onde a senhora esteve nos últimos 6 meses? Patrícia se levantou com a voz trêmula. Em tratamento médico, excelência, numa clínica especializada. E por que não manteve contato com os filhos durante o tratamento? Patrícia hesitou. Os médicos disseram que seria melhor me afastar completamente até estar curada. O advogado de Rafael se levantou. Excelência, gostaríamos de apresentar evidências de que a abandono foi voluntário, não médico. Que evidências? Registros hospitalares mostrando que a senhora Patrícia deixou o hospital 2 dias após o nascimento dos gêmeos, contra recomendação médica. Relatos de vizinhos sobre negligência no cuidado das crianças. E, principalmente, documentos médicos comprovando o estado traumático em que as crianças foram encontradas. O juiz analisou os papéis. As crianças estão presentes? Não, excelência. Consideramos que seria traumático para bebês de 10 meses. Correto. Vamos ouvir as testemunhas. O primeiro a testemunhar foi o pediatra de Vicente e Valentino. Excelência, quando conheci essas crianças, há 6 meses, elas apresentavam sinais claros de trauma emocional severo. Choro ininterrupto, recusa alimentar, distúrbios do sono. Em 15 anos de pediatria, nunca vi bebês tão afetados emocionalmente. E qual a condição atual delas? Completamente transformada. São bebês saudáveis, alegres, com desenvolvimento normal para a idade. A mudança só foi possível devido ao cuidado excepcional que receberam. O advogado de Patrícia questionou. Doutor, bebês podem se recuperar de trauma com qualquer cuidador competente, correto? Não exatamente. Bebês dessa idade precisam de vínculos afetivos consistentes. Precisam de alguém que entenda suas necessidades emocionais, não apenas físicas. A segunda testemunha foi a antiga vizinha de Rafael. Excelência, eu morava ao lado da família há 3 anos. Ouvi o choro dessas crianças dia e noite por 2 meses. Era de partir o coração. Quando a senhora Juliana chegou, em 1 semana o choro parou. Em 1 semana, aquelas crianças estavam rindo. O juiz se dirigiu a Rafael. Senhor Rafael, como o senhor descreveria a relação das crianças com a senhora Juliana? Rafael se levantou emocionado. Excelência, Juliana é a mãe deles. Não porque adotou legalmente, mas porque escolheu amá-los quando ninguém mais quis. Eles chamam ela de mãe, procuram ela quando estão assustados, sorriem quando ela chega.
É um vínculo que vai além de qualquer documento. E com a senhora? O juiz perguntou para Patrícia. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei mais, Excelência. Mas como assim não sabe? Eles eram tão pequenos quando eu saí. Não sei se me reconheceriam. O advogado dela tentou intervir, mas Patrícia continuou. A verdade é que eu nunca me senti mãe deles. Desde que nasceram, eu sentia que estava cuidando dos filhos de outra pessoa. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Patrícia! Mariana sussurrou rispidamente. Não, mãe. Chega de mentiras. Patrícia se virou para o juiz. Excelência, eu abandonei meus filhos porque não conseguia ser mãe deles. E agora descobri que eles têm uma mãe de verdade. Senhora Patrícia, tem certeza do que está dizendo? Tenho. Eu vim aqui porque minha mãe insistiu. Mas a verdade é que não quero tirar meus filhos de quem realmente cuida deles. Mariana se levantou furiosa. Patrícia, você não sabe o que está falando. Sei sim, mãe. Pela primeira vez na vida, sei exatamente o que estou falando. Patrícia se dirigiu diretamente a Juliana. Senhora Juliana, obrigada por salvar meus filhos. Por ser a mãe que eu nunca consegui ser. Juliana começou a chorar, sem conseguir falar. Excelência, Patrícia continuou. Eu gostaria de renunciar oficialmente aos meus direitos maternos. Quero que a adoção da senhora Juliana seja definida. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте,
такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время,
который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да? Потому что не хватит денег, чтобы каждый... А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,